Bom dia pessoal, aqui quem está falando é o professor Jonas. Então, dando continuidade ao assunto que iniciamos na semana passada com a professora Janaína, nós começamos a estudar o reino Plantae. Especificamente, vocês viram as briófitas e as pteridófitas, que são os primeiros grupos que fazem parte do reino Plantae. Hoje nós veremos as gimnospermas e angiospermas, concluindo o estudo do reino Plantae. Relembrando aqui para vocês rapidamente, nós estudamos ainda em sala de aula e também aqui na forma online as bactérias, que é do reino Monera. Então vimos as bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Nós já estudamos os reinos dos fungos, certo? Já estudamos o reino dos protistas, que são as algas e os protozoários. Agora, e desde a semana passada, nós estamos estudando o reino Plantae, certo? Então, acabando o reino Plantae, o último reino que vai faltar para o segundo ano estudar, para vocês estudarem, é o reino dos animais, certo? Então, existem 5 reinos, nós já estudamos 3, estamos no estudo do quarto, que é o reino Plantae, e acabando o reino Plantae, nós vamos partir para o estudo do reino dos animais. Tranquilo? Então, prestem atenção e desfrutem dessa aula e assistam com atenção. A vantagem da videoaula é que vocês podem paralisar, voltar, assistir novamente, certo? Também tem uma ferramentazinha aí no YouTube que vocês podem acelerar a videoaula. Se vocês acharem que eu estou falando devagar, podem botar mais pausado se achar que eu estou falando muito rápido. Então fica aí as diversas formas para vocês estudarem e não darem nenhum tipo de desculpa. Lembrando, no turno da tarde tem um exercício que está relacionado a esse conteúdo que eu estou passando aqui para vocês. Tranquilo? Então já comenta aí embaixo um okzinho aí para me saber quem está assistindo essa videoaula. Tranquilo? Então vamos lá ao conhecimento dessa semana. Então, pessoal, esse é o tema do nosso estudo de hoje, gimnospermas e angiospermas, que são grupos que fazem parte do reino Plantae, certo? Então, ó, percebam aqui como está caprichada aqui essa capa. Só por essa capa aqui já vale a pena assistir a aula até o final. A aula até o final, certo? Então, vamos lá ao conhecimento dessa semana. Anotem tudo no caderno aí. Então, ó, primeiro fazer um relembrando da semana passada, rapidamente, só para o pessoal aí que não prestou muita atenção, pegar o ritmo, pegar esse barco andando, pegar esse carro andando, porque já teve a primeira aula na semana passada, certo? Então, todas as espécies que estão presentes no reino Plantae possuem algumas características. Algumas das características, todos são eucariontes e pluricelulares. Se você está aqui no segundo ano e não sabe o que é um ser eucarionte, lamento informar, mas esse é um tópico do primeiro ano, então pesquisa aí rapidinho e relembra, certo? Então, ó, outra característica do reino Plantae é que todos os organismos que fazem parte desse reino, eles possuem tecidos verdadeiros, certo? Lembrando também lá, níveis de organização, células, o acúmulo de células formam tecidos, acúmulo de tecidos formam os órgãos, certo? Então, o reino Plantae, todas as espécies que estão aqui presentes possuem tecido verdadeiro, certo? Um acúmulo de célula, e esses tecidos possuem especialização na execução de suas funções. Também todas as espécies presentes no reino Plantae são autótrofos, fotossintetizantes. Aqui eu acredito que todos sabem o que é que significa um ser autótrofo, certo? E autótrofo, só para também dizer para vocês, né? Todos já sabem, claro. Autótrofos são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Aqui no caso, os fotossintetizantes, que utilizam a fonte energética da luz para produzir seu próprio alimento, certo? Também, outra característica que todos os organismos do reino Plantae possuem é a parede celular de celulose. Aqui também, ó, um tópicozinho que é comentado lá no primeiro ano, que todas as células possuem membrana plasmática, certo? Todas as células possuem membrana plasmática. E superior à membrana plasmática, então digamos que aqui é uma célula, uma estrutura superior à membrana plasmática, que alguns organismos possuem, é conhecido como parede celular. Tem uma das principais funções de proteção. Então, o reino Plantae possui essa parede celular, e essa parede celular é composta por celulose, certo? Todos os animais não possuem parede celular na constituição da sua célula, certo? Outra característica que todos os organismos do reino Plantae possuem é a clorofila, e essa clorofila é um pigmento que está presente na organela chamada de cloroplastos, e esse filamento aqui, esse pigmento aqui, corrigindo, ele é o responsável por realizar a fotossíntese, certo? Então, todos os organismos do reino Plantae possuem esse pigmento aqui, que é conhecido como clorofila. Esse pigmento está situado dentro de uma organela, que é conhecida como cloroplastos, certo? Então, aqui são todas as características do reino
plantae. E a principal característica do reino plantae, uma das principais, né? Todas são importantes, mas aqui é uma das principais que a faz diferenciar as plantas iniciais, que são as briófitas, as plantas mais rudimentares, digamos assim, as plantas menos desenvolvidas, é que todas as espécies do reino plantae também possuem um embrião protegido, certo? Então guardem aí essas informações, que daqui a pouco eu vou explicar, principalmente aqui, o que é ter um embrião protegido. Já olhando aqui nessa foto, dá para perceber, ó, aqui é uma estrutura de um gameta masculino. Vou explicar aqui rapidamente, mas fiquem calmos que eu vou explicar mais detalhadamente mais para frente. Ó, uma briófita masculina aqui, ó, que tem a sua estrutura reprodutora, e aqui a briófita com gametas femininos, então briófita masculina, briófita feminina. Então os gametas da briófita masculina, briófita é o nome da planta, tá? Os gametas masculinos encontram um gameta feminino e formam um zigoto, e esse zigoto aqui está protegido. O zigoto que com o processo de desenvolvimento vai se tornar um embrião. Então, nas plantas, esse embrião está protegido, ele não é disperso, não é solto no meio ambiente. Então, anotem essas características que são típicas do reino das plantas. Então, ainda fazendo parte desse relembrando, demonstro para vocês aqui um gráfico que está demonstrando principalmente os diversos grupos do reino plantae, que são principalmente aqui ó, as briófitas, as pteridófitas, que foi o tema da aula passada, e essa aula vamos estudar as gimnospermas e as angiospermas, certo? Então percebam, com o processo de evolução, no qual é um tema de origem da vida, os organismos surgiram e nós estudamos aqui ó, as algas, que foi um tópico do reino protista, certo? Então as algas existiam e durante milhões de anos atrás aconteceu um processo de evolução no qual essas algas se desenvolveram, por isso é conhecido que a alga verde principalmente, é tida como o ancestral das plantas terrestres, certo? Essa alga verde aqui sobrevive principalmente nos ambientes aquáticos. Então, a partir do processo de evolução, essas algas aqui deram origem às primeiras plantas que sobrevivem no ambiente terrestre, que são as briófitas. Porém, vale relembrar, aqui um tópico que eu já passei na sala de aula, principalmente para o segundo A, que é o seu professor. Cada tópicozinho desse aqui, cada barrinha dessa aqui, apresenta uma nova característica que o grupo apresenta, certo? De acordo com o tempo, de acordo com o processo de evolução, essas barrinhas aqui em um cladograma apresentam as características novas que determinado grupo possui. Aqui no caso dessa barrinha aqui está demonstrando um embrião protegido. Então o embrião protegido é uma característica que está presente aqui nas briófitas e as briófitas estão presentes dentro do reino plantae, certo? Então aqui, esse cladograma aqui, essa linha do tempo demonstra as relações filogenéticas, as relações genealógicas de acordo com o tempo. Então, o primeiro grupo das plantas são as briófitas e já possuem o embrião protegido, coisa que as algas verdes não possuem. As algas verdes não são classificadas dentro do grupo do reino das plantas. Elas são classificadas como protistas, certo? Então, as briófitas, que é o primeiro grupo das plantas, apresentam um embrião protegido. Aqui, o segundo grupo das plantas, que são as pteridófitas, já possuem vasos condutores, que é principalmente a raiz, possui um caulezinho mais formado, possui folhas. Esses vasos condutores vai estar fixado ao solo, trazendo os nutrientes, água, sais minerais, compostos, levando da raiz até a folha. Então os vasos condutores estão presentes nas pteridófitas, mas não está presente nas briófitas, certo? Aqui, ó, já nas gimnospermas, que vai ser o tema de hoje, as gimnospermas possuem semente, mas se vocês perceberem, ó, aqui a semente está presente nas gimnospermas, mas não está presente aqui nas pteridófitas, certo? Então são características novas que surgem de acordo com o passar do tempo. E já que as angiospermas possuem flores e frutos e todos os demais características aqui. Então, ó, uma angiosperma possui embrião protegido, possui vasos condutores, possui sementes, flores e frutos. As gimnospermas possuem sementes, vasos condutores e embrião protegido. As pteridófitas, vasos condutores e embrião protegido. As briófitas só possuem o embrião protegido, certo? Isso aqui é uma linha do tempo, é uma relação genealógica. De acordo com o tempo, os grupos vegetais foram evoluindo. Espero que tenha sido claro aqui para vocês. Mais uma informação. Aqui, ó, se vocês perceberem, ó, os vasos condutores, as plantas que possuem vasos condutores também são chamadas de plantas vasculares, certo? Plantas vasculares, o que são? São aquelas que possuem vasos condutores. Um exemplo, um nome também que essas plantas vasculares podem ser chamadas são de traqueófitas.
Então aqui só a informação adicional. No caso, aqui a partir das pteridófitas, todas possuem vasos condutores, são chamadas de plantas vasculares. As briófitas, por não possuírem vasos condutores, também podem ser chamadas de avasculares, certo? Porque não possuem vasos condutores. Já aqui, especificamente essas daqui que possuem semente, elas são chamadas de plantas com sementes, que são as gimnospermas e angiospermas, e também são chamadas de espermatófitas, certo? Então, as plantas que possuem sementes são chamadas de espermatófitas, as plantas que possuem vasos condutores são chamadas de traqueófitas, e aqui é chamado de embriófitas, são todas as plantas que possuem embrião. Então, embriófitas englobam as 4. As plantas vasculares, que são as traqueófitas, englobam aqui essas 3. E as plantas que possuem sementes são essas duas aqui, as últimas na escala evolutiva, são chamadas de espermatófitas. Então, pessoal, o tema da aula passada que vocês tiveram com a professora Janaína foram as briófitas e as pteridófitas, que são os grupos iniciais do reino Plantae, certo? Como eu demonstrei já para vocês na linha evolutiva passada, no cladograma passado, que demonstra as relações genealógicas. O primeiro grupo do reino Plantae são as briófitas, são um grupo mais rudimentar. O segundo grupo são as pteridófitas, já é um grupo mais desenvolvido, porque possuem vasos condutores. Aqui não possui, são avasculares, as briófitas são avasculares e aqui já são vasculares, certo? Então as características específicas de cada grupo vocês já devem ter o conhecimento da semana passada. E a partir de hoje nós vamos ter o conhecimento sobre as gimnospermas e angiospermas. Então o primeiro grupo que vamos estudar são as gimnospermas. Os principais representantes que vocês já podem ter visto aí no dia a dia ou mesmo em filmes. Quem são? Os pinheiros, um representante da classe das gimnospermas, certo? Outro representante é o pinheiro bravo, vocês já devem ter visto isso aqui em algum canto, esse estróbilo aqui, que é uma estrutura reprodutiva que as gimnospermas possuem. Estou demonstrando alguns dos representantes dessa classe. Outros representantes são os ciprestes, que aqui é muito visto em alguns filmes, né? Também são representantes das gimnospermas. Outros representantes das gimnospermas são as sequoias, e é muito alto, essas plantas são muito altas mesmo. Também são representantes das gimnospermas, certo? Então, quem são os principais representantes? Vamos ver cada característica desse grupo. Então, primeiro, as gimnospermas, o seu próprio nome, sempre quando você tiver dúvida sobre qualquer nome, saiba que esse nome geralmente deriva do grego e ele possui alguma tradução para o português. Então, gimnospermas, esse gimnos significa nu e esse esperma de semente. Então, o grupo das gimnospermas nada mais representa do que o grupo que apresenta uma semente nua, semente sem o envolvimento por um fruto, certo? Então, esse aqui, você sabendo disso, já sabe quase 80% do conhecimento das gimnospermas. As gimnospermas é um grupo que possui sementes e essas sementes não são envolvidas por fruto, porque o fruto é somente uma estrutura que vai aparecer no próximo grupo, que é as angiospermas. Porém, as gimnospermas não possuem fruto envolvendo a semente. Gimnospermas, grupo das sementes, nuas, sementes que não é protegida por qualquer estrutura, certo? Então copiei isso aí no caderno. E o primeiro grupo, se vocês relembrarem bem daquela linha do tempo que eu mostrei para vocês, daquele cladograma, o primeiro grupo que possui sementes são as gimnospermas. Então os grupos que possuem semente, eles são chamados de espermatófitas, certo? Então as briófitas e pteridófitas não possuem semente, então eles não estão dentro da classificação das espermatófitas. A semente somente surgiu aqui nesse grupo das gimnospermas, certo? Outra característica das gimnospermas que elas possuem é que elas não dependem da água para se reproduzir. Isso é uma característica típica das briófitas e pteridófitas. Elas ainda dependem da água para acontecer o processo de reprodução. As gimnospermas já não dependem da água para acontecer o processo de reprodução, certo? Então aqui é uma característica também que é muito peculiar desse grupo aqui, não depende mais da água para acontecer o processo da sua reprodução. Daqui a pouco eu vou citar como acontece esse processo. Então o primeiro grupo são as gimnospermas, ainda as briófitas e pteridófitas dependem da água para acontecer a sua reprodução. Então, por que elas não dependem mais da água? Porque elas possuem estruturas reprodutivas, tanto masculinas como femininas, que são formadas nessas plantas, certo? Então, são chamadas essas estruturas reprodutivas de estróbilos ou cones. Então, aqui está representando um estróbilo. Esse aqui é um estróbilo masculino, que ele é mais afilado. E aqui é um estróbilo feminino, que ele é mais robusto, certo?
Então, outro nomezinho aqui, diferentezinho, para vocês saberem, é chamado de fanerogmas, todas aquelas plantas que apresentam um órgão reprodutor visível. Nada mais do que isso. O que é uma planta fanerogma? É uma planta que possui um órgão reprodutor visível. Então, isso aqui são os órgãos reprodutores das gimnospermas. Esses órgãos reprodutores são chamados também de estróbilos ou cones, certo? Existe um estróbilo masculino e um estróbilo feminino em cada planta, tranquilo? Existem plantas que podem produzir os dois, que são chamadas de plantas hermafroditas. Existem plantas que possuem somente o masculino e outras plantas que possuem somente o feminino. A gente vai ver já já com detalhe essas estruturas, certo? Aí se eu perguntassem para vocês, esse grupo das gimnospermas, eles possuem vasos condutores? Sim ou não? Pensem aí. Sim, porque os vasos condutores foi uma característica que surgiu nas pteridófitas. Então, como as gimnospermas é um grupo que é posterior na escala evolutiva às pteridófitas, o vaso condutor já está presente nas pteridófitas, consequentemente também está presente aqui nas gimnospermas. Então aqui, pessoal, como eu demonstrei para vocês, os representantes das gimnospermas, um deles são os pinheiros, e aqui uma espécie específica aqui, que é a Araucária angustifolia, que é o seu nome científico, que é o pinheiro do Paraná. E esse pinheiro do Paraná é uma espécie dioica. E o que é uma espécie que ela é dioica? É quando tem sexos separados. Então existe uma planta que possui estruturas reprodutivas masculinas e outras plantas que produzem estruturas reprodutivas femininas. Esse é o conceito de uma espécie dioica, certo? Nessas espécies, as plantas masculinas produzem as estruturas reprodutivas masculinas, aqui as plantas masculinas, que são chamadas essas estruturas reprodutivas de cones ou estróbilos, e sempre eles são menores com relação às do sexo feminino, certo? Então nessas estruturas, que aqui está sendo representada aqui nessa imagem, ó, nesses cones, que também é chamado de estróbilos, que é menor, se caracteriza por ser o masculino, certo? Então nessas estruturas é produzido os grãos de pólen, que é o gameta masculino, certo? E já em outra planta, porque o pinheiro do Paraná é dioico, existe as plantas femininas, outra planta, né, a feminina no caso, que possui seus estróbilos femininos, e esses estróbilos, que também são chamados de cones, são maiores. E já nessas estruturas femininas é produzido o gameta feminino, que é o óvulo. Então percebam, existe nas espécies dioicas a planta masculina e a planta feminina. A planta masculina possui a sua estrutura reprodutora, que é menor, e produz o grão de pólen, que é o gameta. E a planta feminina tem a sua estrutura reprodutiva, que é o seu cone maior, cone ou estróbilo, e nelas é produzido os óvulos, certo? Então, como acontece o processo de fecundação? Ó, a espécie masculina, reparem nessa foto aqui, ó, a espécie masculina e a feminina, ou vice-versa. Mas no caso sempre é da masculina para a feminina, certo? Então, na masculina, a sua estrutura reprodutora, na feminina, a sua estrutura reprodutora. Então, principalmente através do vento, as espécies gimnospermas, o que é que vai acontecer? Um processo que é conhecido como polinização. O que é isso? É quando os grãos de pólen, que está presente aqui na estrutura masculina, vai ser levado pelo vento e entrar em contato com o óvulo. E o óvulo está onde? Na estrutura feminina, certo? Então, esse processo da polinização, quando o gameta masculino, que é o grão de pólen do estróbilo aqui masculino, vai entrar em contato com o óvulo, que é o gameta feminino que está presente no estróbilo da planta feminina, certo? Esse processo é conhecido como polinização e vai acontecer o processo que é conhecido como fecundação. Para você que pensa aí que a fecundação só acontece nos animais, que você vê um cachorro, seres humanos, gatos, não. No reino plantar também acontece o processo de fecundação, que é como eu demonstrei para vocês aqui e vou detalhar daqui a pouco. Então esse processo da fecundação, que é quando o óvulo é polinizado pelo grão de pólen, vai acontecer o processo de formação das sementes, certo? Vai acontecer o processo de formação da semente. Então vocês que veem muitas sementes aí, já viram algumas sementes, saibam que a semente sempre é formada através da fecundação de um gameta masculino da planta, o gameta masculino fecunda o gameta feminino da planta, certo? Então as sementes da gimnosperma é conhecido como piões, aqui tem uma imagem dele que eu vou detalhar para vocês, e dentro da semente existe o embrião, certo? E o embrião é que é formado
depois da fecundação do gameta masculino no gameta feminino. Então o embrião foi formado, certo? É uma estrutura que também está presente na semente, é chamada de endosperma, e essa estrutura possui uma reserva alimentar, e essa reserva alimentar que aqui está presente no endosperma, ela vai conter os nutrientes que vão ser necessários para esse embrião se desenvolver, germinar e formar nova planta. É através desse embrião aqui, que está presente nessa semente, que a nova planta vai ser formada. Percebam aqui, daqui a pouco eu passo para essa imagem aqui para explicar direitinho, mas só percebam, ó, aqui uma semente que foi formada, no interior da semente tem o embriãozinho, certo? Que foi formado da fecundação do gameta masculino no feminino. Ao redor do embrião tem o endosperma, que é essa região aqui, ó, que possui uma reserva nutritiva que fornece nutrientes para que o embrião possa se desenvolver e formar uma nova planta, certo? Então, esse endosperma fornece nutrientes para o embrião até o momento que ele venha germinar, produzir as suas folhas, e aí as folhas vão produzir nutrientes através da fotossíntese. Por enquanto ele ainda é embrião, quem mantém os seus nutrientes até ele germinar é o endosperma, certo? Que também é formado nesse processo de fecundação do gameta masculino no gameta feminino, no qual o embrião é formado e, em consequência, também é formado o endosperma, certo? E na semente, percebam, isso aqui é a semente, ó, semente. Vou escrever aqui. A semente ela é formada pelo embrião, que foi formado aí pelos processos que eu expliquei para vocês. O endosperma também é formado, e a outra região, que é mais externa, que é mais visível, é a casca. Então as sementes também possuem casca, possuem o endosperma, que é a reserva alimentar, e fornece nutrientes para que o embrião possa se desenvolver, certo? O embrião se desenvolvendo forma uma nova planta. Tranquilo? Então vamos passar aqui para esse ciclo. Ó, pessoal, então prestem atenção. Primeiro aqui, eu já expliquei de maneira geral. Então aqui está representando uma espécie de gimnospermas, um pinheiro, certo? Então essa aqui no caso está sendo representada uma espécie que é monóica, que nela existe, nessa mesma planta aqui está presente o cone, o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, certo? Existem as dioicas, que eu mostrei no exemplo anterior, e também as monóicas, que as plantas monóicas aqui apresentam a estrutura reprodutiva tanto masculina, aqui embaixo, como a feminina. Então, ó, só cada um de maneira individual. Aqui a masculina, nesse estróbilo masculino, vai existir no seu interior, aqui no interior do estróbilo masculino, possui uma região que é chamada de microesporângio, certo? Aqui, essa região aqui dentro desse estróbilo é chamada de microesporângio, certo? Dentro desse microesporângio existem células, que é conhecida como células-mãe de microsporos, certo? Então essas células aqui, uma individualzinha aqui, ó, ela é diploide, ó. Ela está aqui presente no interior desse microesporângio. Então vai acontecer um processo de meiose nela, processo de divisão. Então na meiose sempre uma célula forma 4, então ocorreu esse processo de divisão celular, formou essas 4 novas células aqui, que elas agora são chamadas de microsporos, certo? Então esses microsporos foram formados através da meiose. Esses microsporos passam por um processo de divisão, gerando o grão de pólen, aquele famoso grão de pólen. Então saibamos principalmente que os estróbilos masculinos, ao final do processo de desenvolvimento, geram o grão de pólen que é o gameta masculino, que ele vai adentrar no gameta feminino e gerar a semente aqui com o embrião no interior, certo? Então já o estróbilo feminino, ele vai conter um óvulo, que está presente numa região chamada de megasporângio, certo? Percebam que ó, a estrutura feminina é conhecida como megasporângio e a masculina como microesporângio. Isso é conhecido como um conceito de heterosporia, porque tem dois tipos de esporos, um masculino e o feminino. O feminino é o megasporângio e o masculino microesporângio. Então esse megasporângio vai sofrer um processo também de meiose. Então uma célula aqui formou 4. Então perceba, 1, 2, 3, 4. Só que acontece o que? Essas 3 aqui, 3 das 4, elas vão degenerar e vai permanecer só uma. É conhecido como megasporo funcional, certo? Então esse megasporo funcional se desenvolve, se multiplica e gera um conjunto de células que está em uma região agora, na mesma, percebam aqui, ó, essa região aqui, só vai acontecer o processo de divisão celular e agora vai formar uma estrutura que é conhecida como arquegônio, certo? Uma estrutura aqui que é conhecida como arquegônio e tem em seu interior o gameta feminino que é conhecido como oosfera, certo?
Então, o grão de pólen, naquele processo que eu demonstrei para vocês de polinização, que acontece semelhante a esse aqui, ó, percebam, ó, o gametófito, o estróbilo masculino, através do vento, vai levar seus grãos de pólen ao contato com o estróbilo feminino. Então, esses grãos de pólen, e eu novamente, esses grãos de pólen aqui, quando entram em contato com essa estrutura feminina aqui, que tem o nome de oosfera, certo? Captem esse nome aí. O gameta feminino aqui nas gimnospermas é conhecido como oosfera. Então, quando esse grão de pólen entra em contato com essa oosfera, que foi trazido pelo vento, lembrem-se disso. Então, o grão de pólen entrou em contato, que é o grão de pólenzinho aqui, ó, entrando em contato, já passando para cá, ó, grão de pólen entrando em contato com a oosfera, que é o gameta feminino, vai levar à produção do zigoto, então fecundou o gameta masculino com o gameta feminino, fecundou, gerou o zigoto, e o zigoto, depois do zigoto, se desenvolveu, gerou o embrião, e consequentemente o embrião está contido aonde? Dentro da semente. A semente, o que é a semente? A semente contém a casca, o endosperma, que eu expliquei para vocês no slide anterior, que é a porção nutritiva que vai manter o embrião até que ele venha germinar e gerar a nova planta. Então isso aqui é o ciclo das gimnospermas. Então lembre-se também do seguinte, que até acho que a professora Janaína falou para vocês na parte inicial. Sempre as plantas possuem um ciclo que é conhecido como diplobionte. Por que um ciclo diplobionte? Porque possui uma porção que é conhecida como esporófito, que sempre é diploide, e uma porção que é conhecida como gametófito, que sempre é haploide. Então isso é uma questão que até cai no Enem. Qual é o tipo de ciclo das plantas? Todas as plantas possuem um ciclo que é conhecido como diplobionte. Copiei no caderno, diplobionte, certo? Por que diplobionte? Porque possui uma porção que é diploide, que é o esporófito, e uma região e uma fase da sua vida, uma fase da sua vida, que é conhecida como gametófito, que é a haploide. A gametófito sempre produz os gametas, tanto masculino, na porção masculina da planta, e a feminina, que na porção feminina da planta. Então, a região do gametófito, que produz gametas, e a região do esporófito, que produz os esporos, certo? Então, esse aqui é o ciclo das gimnospermas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo, ou para o pessoal do segundo B e C que não tem o meu contato, peçam o meu contato da professora Janaína e entre em contato comigo se ficou alguma dúvida para que eu possa responder, certo? Então, seguindo. Então, as sementes que foram formadas nesse processo aqui, que eu demonstrei para vocês, na reprodução sexuada das plantas, as sementes que foram formadas, elas vão poder ser dispersadas pelos ventos, como também pelos animais. Então, percebam, ó, a sementezinha formada, ela precisa ser dispersada para gerar uma nova planta, para a planta completar o seu ciclo. Então, existe uma ave que é chamada de gralha azul, que ela é típica do Paraná, que ela se alimenta dos pinhões, que é a semente lá do pinheiro do Paraná, e de algumas espécies de gimnospermas. As sementes são sempre chamadas de pinhões, certo? Então tem essa espécie aqui, gralha azul, que se alimenta dos pinhões, e com isso promove a dispersão dessas sementes. O que é que essa gralha azul faz? Até uma charge aqui ilustrando. A gralha azul, ela enterra esse pinhão para comer depois de um certo tempo, então ela tá satisfeita, tá com reserva energética boa no seu corpo, então ela pega a semente e enterra em algum canto para se alimentar depois, porém ela esquece, e como ela plantou, essa semente aqui vai gerar uma nova planta, certo? Através do embrião que está no seu interior. Só lembrando aqui, ó, através desse embriãozinho que está no interior da semente, certo? Então, um dos processos de dispersão das sementes, das gimnospermas, é através dessa espécie de ave aqui, que pega as sementes e enterram.